Galera, tudo bem? Meu nome é Sofia Debro, eu sou estudante de História da UNB e eu vou ensinar para vocês várias questões, todas relativas a reformas e revoluções que aconteceram na Idade Moderna e mudaram o mundo para que ele seja da forma como a gente conhece. Então vamos lá? Hoje a gente vai falar de Reforma Protestante, que foi o pontapé inicial dessas mudanças da sociedade. Então, por onde a gente vai começar? Século XVI. O que estava acontecendo no século XVI? O mundo estava mudando a forma como ele era. Na Idade Média, Deus era o centro de tudo. A igreja decidia tudo o que acontecia e detinha também, todo o poder e toda a riqueza. Então, o que aconteceu aqui? Renascimento. As pessoas começaram a pensar diferente. A arte já não era sacra. Ou seja, ela não falava de Deus o tempo todo. A arte começava a falar da gente, dos seres humanos. A ciência começava a estudar os seres humanos. Então o mundo passou a ser o quê? Antropocentrista, né? A gente no centro, não mais Deus. Uma coisa que mudou bastante também aqui, só um adendo, foi a impressão dos livros, que começou a acontecer por causa de uma máquina chamada imprensa, que foi inventada em 1430 alguma coisa. E a partir daí os livros começaram a ter uma facilidade maior, para serem publicados, já que eles não eram escritos mais à mão. E aí, a partir daí, qual foi o primeiro livro que foi publicado? A Bíblia. E a partir do momento que as pessoas começaram a poder ler a Bíblia, as coisas já começaram a mudar. Porque antes, quem que lia a Bíblia? Quem que sabia o que estava escrito na Bíblia? Quem que interpretava a Bíblia? Os bispos, os padres, enfim, e eles é que passavam para a população. Na interpretação deles, na interpretação da igreja, o que estava acontecendo. E a partir do momento que a população começou a ter acesso à Bíblia, a população começou a interpretar o que estava escrito na Bíblia. E daí, vários questionamentos começaram a surgir. Será que a igreja estava fazendo mesmo o que estava escrito lá na Bíblia? Será que o que a igreja falava era mesmo o que estava escrito na Bíblia? E junto com isso tudo, o que estava crescendo? Burguesia. Quem é que tinha dinheiro? A igreja. Então, a burguesia já estava de olho nesse dinheiro da igreja. A igreja, na época, vendia indulgência. O que é vender indulgência? É vender um pedacinho de paraíso. É vender salvação divina. É chegar e falar assim, você me paga tanto assim de dinheiro e com certeza Deus vai te salvar. A partir desse dinheiro que você me deu, eu te dou um lugar garantido lá do lado de Jesus Cristo. E as pessoas compravam. A igreja vendia relíquias sagradas, que era nada mais, nada menos que pegar um pedacinho de madeira e jogar um caô falando que era um pedaço da cruz de Jesus Cristo. E mais, a igreja também vendia cargos eclesiásticos. Então, as pessoas começaram a pensar, o que é isso, O que está acontecendo? A igreja cobrava muitos impostos, que incomodava bastante, claro. E o Papa tinha autoridade demais. Ele tinha autoridade até política. Então, a igreja tinha dinheiro, a igreja tinha terra e a igreja tinha influência política. Então, quem é que ficou de olho nisso também, junto com a burguesia que estava crescendo? A nobreza. Então, a partir daí, alguma coisa eclodiu e veio para mudar tudo o que estava acontecendo ali na sociedade. O que foi que eclodiu depois de todos esses acontecimentos que eu expliquei para vocês? Um homem chamado Martinho Lutero resolveu reunir todas as críticas relacionadas ao que eu falei e fez 95 teses. Reza a lenda que ele pregou essas 95 teses na frente, na porta de uma igreja, com um monte de martelada raivosa, mas ninguém sabe se isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu em 1917 na Alemanha, a publicação dessas 95 teses. E nessas teses, o que esse Martinho Lutero falava? Ele questionava várias coisas, entre elas, por que as pessoas não podiam ter uma livre interpretação da Bíblia? Já que todo mundo estava começando a ter acesso ao que estava escrito lá, por que as pessoas não podiam pensar no que estavam querendo dizer com aquelas palavras? Ele criticava, claro, a venda de indulgências e também a autoridade do Papa. Inclusive, o Papa dessa época aqui estava pedindo dinheiro para os fiéis para construir uma igreja maior. Então, a partir dessas 95 teses, as pessoas começaram a falar sobre elas e, de novo, a impressão
dos livros, por causa daquela máquina que eu expliquei, ajudou com que essas 95 teses fossem difundidas na Europa inteirinha, e aí a Europa inteira começou a questionar junto com Martinho Lutero todas essas coisas. E aí acontece a Reforma Luterana. A partir desse momento, as pessoas perceberam que talvez elas não quisessem ser católicas. A partir desse momento, as pessoas começaram a questionar a religião delas e começaram a pensar que talvez tivesse outra forma delas expressarem a fé delas, né? E a partir daí nasce o protestantismo. A segunda reforma que acontece religiosa nesse momento foi a reforma calvinista. Por quê? Essas teses do Martinho Lutero viajaram a Europa inteira até chegar nesse cara chamado João Calvino. E quem era esse tal de João Calvino? Era um francês que foi exilado do país dele e foi morar na Suíça. E aí chegou na Suíça e começou a pregar para as pessoas todas aquelas coisas que o Martinho Lutero falava. A partir de então, ele publicou um livro chamado Instituição da Religião Cristã em 1536 e fundou a igreja dele, a fé dele, que era o calvinismo. O que difere do calvinismo e do luteranismo? No calvinismo, ele acrescenta algumas coisas, né? Principalmente essa ideia aqui, ó. Ser rico não é pecado. Porque a riqueza, o luxo, estava associado a vários pecados, né? Dentro do catolicismo. E ele fala que não. Ele fala, inclusive, que as pessoas são predestinadas a uma salvação. Não é essa coisa que a Igreja Católica falava, de comprar indulgência, das ações na terra. Tinha uma predestinação. E uma forma dessa predestinação ser demonstrada ao longo da vida era o quê? A prosperidade em termos materialistas. Então, essa ideia da riqueza, inclusive de incentivo ao trabalho, se relaciona com o quê? Com os interesses da burguesia. Então, por isso, o calvinismo acabou crescendo de uma forma enorme dentro da Europa. As pessoas começaram a falar muito do calvinismo e muitas pessoas se converteram ao calvinismo. Uma reforma que a gente vai comentar aqui hoje é a reforma anglicana. A reforma anglicana aconteceu muito pertinho da reforma calvinista na Inglaterra, por causa especificamente de um rei chamado Henrique VIII. Esse rei, Henrique VIII, era casado com uma mulher chamada Catarina, que antes tinha sido casada com um familiar dele. Enfim, os dois foram casados por muito tempo, e ela nunca deu um herdeiro, um homem para ele. Então, Henrique VIII queria muito esse herdeiro, um homem, e achava que a Catarina não era capaz de dar esse herdeiro para ele, então ele resolveu que queria separar dela. Essa separação, esse divórcio, foi negado pelo Papa. E a partir daí, como estava acontecendo todas essas reformas desde o Martinho Lutero, o Henrique VIII resolveu que queria fundar a própria religião, queria fundar a própria igreja, porque não dava para ele não se divorciar da Catarina. Ele conhecia um cara chamado Thomas Cromwell, que era um intelectual da época, envolvido, claro, com a religião, que era muito conhecido principalmente pela oratória dele. Ele era um cara conhecido por conseguir fazer as pessoas mudarem de ideia, por convencer as pessoas. Era um intelectual estudioso que era muito amigo do rei. O Thomas Cromwell virou arcebispo da Cantuária, que era o cargo eclesiástico mais alto da época, e conversou com o parlamento inglês e tal. E o parlamento decidiu que a Inglaterra ia se separar de Roma, da igreja, na verdade. A Inglaterra e Roma estavam numa situação muito, assim, estranha desde a Guerra dos 100 Anos que tinha acontecido. Então foi só mais uma coisa que eclodiu, né? O que o parlamento decidiu? Que o rei, né, que a gente fala que o rei tinha direito divino. O que é isso? Na época as pessoas acreditavam que os reis eram reis porque Deus tinha dito que essas pessoas tinham nascido para ser reis, rainhas, enfim. Então esse direito divino dos reis ia se sobrepor à igreja. Ou seja, a partir daí o rei que ia tomar várias decisões que antigamente eram feitas pela igreja. Por exemplo, quem que ia ocupar os cargos eclesiásticos, enfim, essa coisa toda. Então, a partir daí, o rei Henrique VIII fundou a igreja anglicana na Inglaterra. E nessa igreja anglicana, ele agregou, a partir, né, da reforma luterana, da reforma calvinista, ele agregou a questão do divórcio. Então, ele se separou da Catarina, casou com uma mulher chamada Ana Bolena.
que, coincidentemente ou não deu um filho homem para ele. Ele acusou a Ana Bolena de adultério e mandou decapitá-la. E a partir daí ele se casou mais 4 vezes. Ele teve um herdeiro homem e o anglicanismo se difundiu na Inglaterra. Posteriormente, o calvinismo ficou mais famoso na Inglaterra, mas isso é assunto para daqui a pouco. Então, gente, o que a Reforma Protestante fez com a Inglaterra e com a Europa? Agora a gente vai saber da Revolução Inglesa, famosa, também conhecida como Revolução Puritana, Revolução Gloriosa ou Guerra Civil da Inglaterra. A gente vai entender todos esses nomes já já. Agora, a gente não está mais no século XVI, a gente já está no século XVII. E o protestantismo já tomou conta da Europa. Já ficou muito popular, o que não estava agradando muito os católicos. Inclusive, rolou até uma guerra que se chama Guerra dos 30 Anos, com vários países da Europa disputando protestantismo, catolicismo. Os protestantes se sentiam desrespeitados pelos católicos, os católicos também não curtiam muito os protestantes, e aí rolou bastante treta. A gentry e a burguesia estavam crescendo. Elas queriam o quê? Espaço e influência política. A gentry, o que era essa gentry? A gentry eram nobres, pessoas com dinheiro suficiente para ser nobre, mas sem o título de nobreza, ou seja, nobre sem título. Se não tinha título, não tinha participação política, não tinha influência política, o que não era legal para eles. E aqui dentro da própria Inglaterra, a gente tinha uma disputa entre anglicanos e puritanos. Só para lembrar, gente, puritanos. A gente falou agora há pouco do João Calvino, que fundou o calvinismo. Calvinismo é a mesma coisa que puritanismo. É a mesma coisa ser puritano e ser calvinista. São nomes diferentes para a mesma coisa. E os anglicanos? São dissidentes do Henrique VIII, que fundou a Igreja Anglicana. Os puritanos acreditavam que aquela relação mais materialista com as coisas, que trabalhar, que ganhar dinheiro, não era luxúria, não era um pecado, assim como os católicos costumavam falar antes. Então, os burgueses já acharam legal essa religião. E aí rolava essa treta dentro da Inglaterra, porque os puritanos achavam que os anglicanos eram muito parecidos com os católicos e que a Inglaterra devia ser puritana e não anglicana. Só que a Inglaterra era anglicana desde o Henrique VIII. Aqui eu organizei mais ou menos uma linha do tempo, só pra gente se situar. Paramos mais cedo no Henrique VIII, que fundou o anglicanismo. Depois que ele morreu, 2 filhos dele assumiram o poder. O Eduardo, não me lembro o número, Eduardo IV, acho, e depois Maria I. Os 2 morreram, não tiveram filhos para suceder, né? E aí quem entrou no trono foi a Elizabeth I. Mas essa Elizabeth I teve uma tretinha com a Maria da Escócia, Mary Stuart, que também queria o trono, que era prima da Elizabeth. Só que a Elizabeth perseguiu a Maria da Escócia, decapitou a Maria da Escócia e mais. A Maria era católica. A Elizabeth era protestante. A Inglaterra era protestante. E a Escócia era católica. A Elizabeth se recusou a casar, tanto que ela era conhecida como a Rainha Virgem. Então ela não teve filhos. Elizabeth morreu. E quem foi para o trono foi o filho da Maria. O filho da mulher que a Elizabeth mandou decapitar. O Jaime I se dizia protestante, mas ele vinha de uma origem católica, o que a população não gostava tanto. E mais, ele não se dava muito bem com o parlamento, não, porque ele era absolutista. E como a maioria dos reis dessa época, ele não queria consultar o parlamento, ele queria tomar as decisões por ele mesmo. E aí ficou nessa tensãozinha entre o Jaime e o parlamento, até que ele morreu, e quem subiu no trono foi o filho dele, Carlos I. O Carlos I era ainda mais absolutista que o pai. Ele era tão absolutista que ele não consultava nunca o parlamento ficava lá sem fazer nada. Por quê? Como é que a Inglaterra funcionava? Tinha um rei, um monarca, e um parlamento de várias pessoas que faziam as decisões políticas. Em tese, o rei devia trabalhar em conjunto com esse parlamento, mas a maioria dos reis absolutistas, o que era muito comum na época, não consultava esse parlamento. O Carlos I era muito absolutista. Ele acreditava numa coisa chamada direito divino, que a gente falou mais cedo também. O que é esse direito divino? Nessa época, as pessoas acreditavam que o monarca era escolhido por Deus.
que ele nascia feito para ser rei. Ou seja, ele era uma pessoa que Deus mandou para a terra, para ser rei. A maioria dos protestantes não concordava muito com isso, não. O Carlos I tinha uma relação com o catolicismo, tanto por causa da família dele, tanto porque ele era casado com uma rainha católica e ele tinha alguns amigos que tinham os cargos aí na igreja católica, os bispos, enfim. Ele cobrava muitos impostos e a população não gostava nada disso, nada. E ele tinha uma má relação com o parlamento, como eu já falei. E mais, ele cobrava tanto imposto que a população estava começando a ficar irritada. Até que um belo dia, ele resolveu, depois de muito tempo, convocar o parlamento, porque ele queria que o parlamento decidisse junto com ele aumentar os impostos. Porque se a população ficasse nervosa, ele não ia falar, fui eu que aumentei os impostos. Não, foi uma decisão conjunta do rei com o parlamento aumentar os impostos. Então daria mais credibilidade para ele fazer isso. Então ele só queria chegar lá, entregar uns documentos e pedir para o parlamento assinar. Só que, quando o parlamento chegou lá, não foi bem assim que aconteceu, não. O parlamento, além de se recusar a aumentar os impostos, queria que o rei assinasse uma lei que determinava mais espaço para o parlamento, que a política fosse um pouco diferente, ele deixasse de ser tão absolutista assim. E aí, ele ficou muito bravo e dissolveu o parlamento. E aí, isso foi um estopim para uma coisa que já estava vindo para acontecer há um tempo, e a galera se revoltou contra o rei. E aí começou a rolar a famosa Guerra Civil dentro da Inglaterra, também conhecida como Revolução Puritana. Por que puritana? Porque foi uma revolução muito influenciada por parte dos puritanos, que seguiam o puritanismo, por causa disso tudo que eu expliquei, né, da treta entre os puritanos e anglicanos, enfim. Então vamos lá, a guerra. Quem estava do lado do rei? Os católicos, claro, porque a Inglaterra não era mais católica, mas o rei tinha uma certa relação com o catolicismo. Os anglicanos, porque a Inglaterra, em tese, era anglicana mesmo, e o rei era a favor do anglicanismo, e a alta nobreza, porque a alta nobreza tinha várias, assim, coisas positivas, várias vantagens caso o rei continuasse no poder. Contra o rei estava muita gente. Primeiro, o parlamento, óbvio. Segundo, os puritanos, porque os puritanos já não eram mais a favor nem do catolicismo nem do anglicanismo. A gentry e a burguesia, que queriam mais participação política, que não queriam mais um rei absolutista e católico, enfim, e anglicano. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas um rei que fosse favorável a essas coisas no poder. Então eles começaram a lutar, foi uma guerra que durou 3 anos, então foi assim, o exército do rei... Ah, teve mais uma coisa também, a Irlanda, antes disso aqui acontecer, junto com o estopim, a Irlanda resolveu que queria independência, porque a Irlanda era toda dominada pela Inglaterra nessa época, e aí o rei queria mandar um exército para conter a Irlanda, só que o parlamento não queria autorizar esse exército, porque o parlamento não queria deixar muito exército na mão do rei. E aí, junto com isso, foi mais um motivo para o estopim da guerra. Teve mais uma desavença aí entre o rei e o parlamento. Nesse sentido, o rei tinha o exército dele e o parlamento o exército deles. Então, ficou lutando exército contra exército dentro da Inglaterra durante 3 anos. E o rei estava quase ganhando. Quase. Por isso aqui que o rei não ganhou. Até que apareceu um cara, que esse aqui vocês precisam lembrar o nome, que se chama Oliver Cromwell. Guarda o nome desse cara. Esse cara inventou uma nova história. Ele chegou e virou líder do exército do parlamento e inventou uma coisa chamada New Model Army. Também, em português, algo como o novo modelo do exército. O New Model Army falava o quê? Que para você subir no exército, para você ter um cargo mais alto dentro do exército, você tinha que merecer. Ou seja, você tinha que ser um bom soldado para você ascender dentro do exército. Porque antes era o quê? Aquele cara que era nobre, que tinha mais dinheiro, é que tinha uma posição mais importante dentro do exército. Mas não necessariamente ele sabia lutar, sabia fazer as coisas. E a partir desse novo modo de organização, o exército do parlamento ganhou do rei. Então, gente, continuando. O Carlos I perde a guerra. E aí ele resolve fugir para a Escócia. Quando ele chega na Escócia,
os ingleses subornam os escoceses e eles vendem o rei. E aí ele volta pra Inglaterra. Quando ele chega na Inglaterra, a galera fala assim: olha, você perdeu a guerra e você ainda fugiu, ou seja, você traiu a coroa inglesa. Aí eles mandam decapitar o Carlos I. Quem assume o poder é o Oliver Cromwell, o mesmo que foi o chefe do exército do lado do parlamento. O Oliver Cromwell vira quase um ditador e começa a reprimir bastante a população, mas ele fica no poder. Só que, mesmo ele agindo dessa forma, a Inglaterra cresceu muito economicamente por causa dele. E guardem essa informação aqui. Ele cria uma coisa muito importante chamada atos de navegação. Esses atos de navegação vão influenciar muitas coisas na Inglaterra que se relacionam até com a Revolução Industrial. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas guardem, tudo por causa do Oliver Cromwell. Depois que ele morre, quem assume o poder é o Richard Cromwell, que é o filho dele. Ah, e no final do seu governo, dois grupos radicais são formados. Os Levelers, ou niveladores, e os Diggers, ou escavadores. Esses dois grupos diferem em poucas coisas. Os niveladores, eles vinham do exército. E eles achavam que a população tinha que ser mais igualitária, que a sociedade tinha que ser um pouco mais igualitária, no sentido de não ter tantas diferenças, tipo títulos de nobreza, enfim, que a população devia merecer esses títulos. E os escavadores, eles eram um pouquinho mais radicais, mas eles também acreditavam que a sociedade devia ter mais ou menos as mesmas condições. Eles chegaram até a invadir terras de outras pessoas. Esses dois grupos eram contra o rei, também eram a favor de decapitar o Carlos I, como aconteceu. Enfim, são dois grupos muito radicais que o Oliver Cromwell oprimiu bastante, só pra gente entender como ele realmente oprimia um pouco a população. Ele não era um rei democrático, ele não era um governante, um chefe de estado democrático, né? O Richard Cromwell, que era o filho do Oliver, assume o poder e renuncia 6 meses depois. Quase não fica no poder. E aí o parlamento resolve voltar com a monarquia. Mesmo depois de tudo que aconteceu, o próprio parlamento resolve voltar com a monarquia e coloca no poder o Carlos II, que era o filho do Carlos I que foi decapitado. Depois disso, o Carlos II assume o poder e o parlamento deixa ele lá quietinho, ele até governa tranquilamente. Depois ele até confessa no leito de morte que ele era secretamente católico a vida toda. Enfim, e aí deixam ele quietinho. Quando ele morre, quem assume é um familiar dele chamado James Stuart, da dinastia Stuart também. E aí, ele assume o poder. E aí, galera, o parlamento decide que quer tirar o James Stuart do poder. O parlamento não gosta muito dessa dinastia Stuart. Por quê? Não gosta da relação dessa dinastia com o catolicismo. Eles têm medo que de alguma forma o absolutismo volte a acontecer. Então eles têm que tirar o James Stuart do poder de alguma forma. E aí o que eles pensam? Bora dar um golpe de estado. Eles vão atrás de um cara chamado Guilherme de Orange, aqui, e falam pra ele: olha, é o seguinte, a gente tem um exército e a gente quer dar um golpe de estado no atual rei da Inglaterra. E a gente quer que você seja o nosso chefe de estado. Mas tem uma condição. Para você ser o nosso chefe de estado, você tem que seguir uma coisa que se chama Bill of Rights. Essa Bill of Rights era um documento que dizia que o rei não poderia ser absolutista. Ou seja, que o parlamento teria que tomar a maior parte das decisões, que o parlamento seria a instituição política mais importante da Inglaterra e não mais o monarca. E a Inglaterra funciona assim até hoje. Ou seja, é uma monarquia parlamentarista. E pelo visto, funciona para eles, porque já tem séculos que eles funcionam dessa maneira. Por causa da Bill of Rights. O Guilherme de Orange aceita, e aí eles vão com um exército para a Inglaterra para tentar tirar o James Stuart do poder. E por que a revolução se chama Revolução Gloriosa? Porque quando eles chegam lá, o James Stuart não fala não. Ele só fala ok. E sai do poder. Eles tiram facilmente o James Stuart do poder. Ele não convoca exército, ele não se nega. Então, nenhuma gota de sangue foi derramada. Ninguém teve que lutar, ninguém teve que se confrontar para que o James Stuart saísse do poder. E aí, esse é um dos motivos de chamar a Revolução Gloriosa. E também porque foram eles que deram esse nome. Aí eles acharam a própria Revolução Gloriosa e ela recebeu esse nome.
Então é isso, gente. A Revolução Inglesa não é nada mais, nada menos do que o conjunto da Revolução Puritana e Gloriosa, daquela guerrinha civil que eu expliquei pra vocês. E por que que é muito interessante estudar esse conteúdo? Tanto a Reforma Protestante quanto a Revolução Inglesa. Porque os dois mostram que agora a galera tá entendendo que ela tem um certo poder. Que agora não é só a igreja, primeiramente, não é a igreja que vai mandar pra sempre. A galera se vê agora no direito de questionar esse poder da igreja. Isso na Reforma Protestante. E agora as pessoas estão se vendo no direito de questionar o absolutismo dos reis. Então as pessoas estão entendendo que elas podem se revoltar. E aí, não só por causa da grande influência econômica que eu falei, né, dos atos de navegação, da Bill of Rights, que é uma interferência política que acontece até hoje, por causa de tudo que aconteceu na Reforma Protestante, que influencia a religião e a forma de pensar até hoje, a forma como o protestantismo, principalmente o puritanismo, influenciou a burguesia e a forma como dinheiro e trabalho são organizados na sociedade. Todas essas coisas são muito importantes de serem estudadas e entendidas a partir desse conteúdo. E além de tudo isso, a importância de entender que o povo é que dá poder ao Estado. Não é o Estado que tem poder sobre o povo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente vai continuar conversando sobre alguns conteúdos em breve.